Boa tarde. Vamos então iniciar a nossa reunião da Comissão de Saúde, que vai, hoje, além da minha participação como presidente, tem a vereadora Jussara, relatora. Estamos com a ausência momentânea do vereador Manuel, que deve chegar nos próximos minutos. Temos a honra de receber aqui o secretário da Saúde, que amavelmente atendeu a nossa solicitação, está acompanhado também da Lise. Muito bem-vindos, e nós queremos nos colocar à disposição para somar. Nós temos um entendimento de que, se todos nós pegarmos juntos, reconhecemos o trabalho que vocês vêm realizando no longo do tempo, com dificuldades, como é em todos os municípios. Cachoeirinha não é diferente disso, mas tenho certeza, doutor Paulo Abrão, que com a sua equipe, com a sua capacidade, o seu trabalho, o seu esforço, que nunca faltou, nós teremos sim uma saúde melhor para a cidade de Cachoeirinha. Então, minha saudação, e eu vou passar para a vereadora Jussara fazer a saudação antes da sua, por favor. Boa tarde, secretário Paulo Abrão. Boa tarde, Lise, Marcelo, a nossa assessora ali do vereador, a minha assessora, enfim, todos da casa. Meu grande presidente da Comissão Xavier. Secretário, é um imenso prazer, né, recebê-lo, o senhor, aqui nas nossas comissões aqui hoje. É muito importante, como eu já coloquei também para nossos amigos da comissão. A sua presença é fundamental para a gente debater junto, né, até o nosso desabafo, para a gente que a gente é tudo um governo, né, então a gente tem que estar com parceria juntamente para achar alguma solução. Então, o senhor é sempre bem-vindo na casa. E dizer para o senhor que a gente está um pouco ansioso pela a situação, né, do andamento da secretaria, até das dificuldades que está passando no momento, não só Cachoeirinha, em si, o Brasil, né, no momento, uma crise tamanha. Então, mas como eu sempre falo, né, nas reuniões que eu tenho acompanhado, e a parceria é tudo, né? Então, eu mesmo faço uma grande parceria, né, junto com a secretaria, só que às vezes parece que não tá vendo, né, que a vereadora está ali fazendo aquela parceria, mas eu ajudo bastante, né, a Secretaria de Saúde até então dos movimentos ali de carros, aquela coisa toda, de transporte, né. Só que uma andorinha não faz verão, né, secretária? A gente precisa de uma parceria em conjunto. E a minha preocupação também, que eu coloquei, é sobre as ambulâncias que eu estava falando, e o nosso companheiro acha melhor a gente começar, né, agora está começando. Depois? Tá. Então, tá, estou um pouquinho ansiosa já para falar, mas vamos fazer a abertura, então. Então, uma boa reunião para nós, né? Seja bem-vindo, secretário. Estou passando a palavra para o meu presidente aqui, que já me puxou a orelha, que eu já quero falar bastante. Somente a sua saudação inicial, por favor. Bom, obrigado. Eu creio que a gente, hoje mais do que nunca, né, todas as parcerias são necessárias. Não se faz mais gestão pensando unicamente com a própria cabeça e com as próprias ações. Todas as parcerias, elas são necessárias, né? E também para a compreensão, às vezes, de algum caminho que se vai tomar, de alguma resolução, o ambiente de discussão, porque nem sempre uma pessoa tem a resposta certa, né? A gente tem que buscar em conjunto, né? Então, obrigado. Eu vou me sentindo bem. Bem. Por favor. Acho bom também. Já está com óculos, eu estou sem. Muito bem, então eu vou ler a ata número 4, 2017, aos 4 dias do mês de maio do ano 2017, às 16 horas, na sala das comissões, na sede do Poder Legislativo, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e Infraestrutura Urbana. Não é, né? Por favor, eu acho que eu estou com a ata. Por favor. Saúde. Só fazer uma retificação. Ainda bem que é editado, né?
aos 4 dias do mês de maio do ano 2017, às 16 horas, na sala das comissões da sede do Poder Legislativo, reuniu-se a Comissão de Saúde. Presentes os vereadores Felisberto Xavier Espina Neto, presidente Jussara Maria da Silva Caçapava, relatora, e vereador Manuel Dávila, membro. Abertos os trabalhos, o vereador presidente solicitou que fosse lida a ata da reunião do dia 27 de abril do corrente ano. Após lida e aprovada a ata número 3/2017, o presidente acolheu e distribuiu à relatoria o seguinte projeto. Projeto executivo número 4148/2017, altera a Lei 2239, de 10 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, que estava tramitando de forma concomitantemente. Em tempo, o vereador Manuel Dávila solicitou que fosse expedido um ofício para a Secretaria da Saúde pedindo esclarecimento em relação ao andamento das ambulâncias no município de Cachoeirinha e demais atividades relacionadas à saúde. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião e, para efeitos legais, é lavrada a presente ata, que segue assinada pelos integrantes da comissão. Em discussão, algum dos vereadores quer discutir a ata antes da votação? Em discussão, não havendo então discussão, vontade de discutir dos colegas vereadores, eu coloco em votação a ata de número 4/2017 em votação, por favor. Manifestação favorável ou contra, vereadora Jussara. Favorável, vereador Manuel. Favorável. Por unanimidade, então, foi aprovada a ata, que vai agora assinada. Doutor Marcelo, nós temos algumas outros documentos a serem apreciados? Temos a emenda do COMAD, né? Essa emenda aqui que trata essa seguinte pauta, a 4148, né? Essa emenda vai ser proposta aqui já com o vereador Manuel, que está no caso. Solicito a relatora, então, por favor. Projeto de Lei 4148, 31 de março de 2017, que altera a Lei 2239, de 10 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a criação de Conselho Municipal Antidrogas, COMAD. Manifestação sobre a matéria, por favor, vereadora. Para que possamos exarar o parecer do projeto. Podemos. Favorável. Vereador Manuel, por favor. Favorável sobre a matéria. Determino, então, que seja feito por escrito o parecer, para que seja encaminhado para os procedimentos normais da Casa Legislativa. Bem, eu vou passar então ao vereador Manuel para fazer a sua saudação. O senhor, por estar em outra agenda, chegou um pouquinho tarde. Por favor, a sua saudação antes que eu passe o microfone ao secretário da Saúde. Faço o cumprimento à mesa aí, através do presidente vereador Xavier Espina, também a nossa vereadora Jussara Caçapava,
ao secretário, né, de saúde, que se disponibilizou vir aqui hoje, né, os demais membros, a doutora aí, né, doutora? E os pessoal aí, né, e a doutora também? Diretora da saúde. Né, então, aí, né, faço meu cumprimento aí, minha desculpa por ter chegado mais tarde aí, e vamos ver aí, junto aí, o questionamento que a Jussara colocou na reunião passada aí, para a gente esclarecer um pouco aí junto ao secretário aí, saber como é que está andando também. Eu vi que o senhor também mandou um relatório também, né, uma comissão, e a gente saber como é que está andando a saúde, até para a gente poder desenvolver e poder ajudar melhor também, né? Então, eu vou passar, doutor Paulo Abraão, secretário de Saúde do nosso município, para que o senhor faça uma explanação. E eu queria propor, se possível, que a gente pudesse, dentro da sua fala, ir fazendo algumas perguntas, que é a vontade de todos nós, fazer algumas perguntas, e o senhor, na medida do possível, fosse esclarecendo para a nossa população de Cachoeirinha, que tanto espera de todos nós que tenhamos uma saúde melhor. E disso não temos dúvida que teremos. Então, com o senhor está a palavra. Bom, no documento lá que eu recebi na secretaria, né, falava um pouco sobre as ambulâncias, né. Então, primeiro esclarecer que quando a gente assumiu em janeiro, nós tínhamos uma ambulância em funcionamento. E nós tínhamos um projeto, né, que estava quase perdido, no sentido da compra de 2 ambulâncias. Então, chamei um funcionário lá e disse, olha, tenta resgatar, porque essa aqui nós temos que conseguir. Bom, conseguimos resgatar, veio as ambulâncias. E, na verdade, o problema é que a vida útil dessas ambulâncias, elas são muito rápidas, né? São carros que estão sempre rodando e sempre numa velocidade, às vezes, um pouco alta. No meio disso tudo, entrou uma situação que o Estado está organizando o chamado transporte sanitário, que ele envolve desde o SAMU, desde as ambulâncias que vão transportar um acamado de um hospital para um hospital, desde o transporte para consulta, e essa aqui é a resolução que determina isso. E vou entregar uma para cada vereador. Essa resolução faz com que todos os municípios do Estado criem as suas centrais de transporte sanitário, organizem e pactuem na sua região. Ou seja, a gente vai ter que definir com os municípios na volta como que a gente vai organizar isso, né? Por exemplo, a SAMU tem o chamado transporte avançado, que para nós, Cachoeirinha, hoje, ele não é algo interessante, porque o transporte avançado tu tem que dispor de um médico, mas ele pode estar aqui como, de repente, receber um chamado lá na 116 e ter que ir para lá. Então, para nós, na nossa situação hoje, não seria vantagem. Então, tudo isso nós estamos estudando. Além disso, esse transporte sanitário que a gente vai ter que fazer, ele envolve o transporte de todo tipo de paciente. Vocês vão ver aí que tem o transporte do paciente que teve alta, do paciente que está sendo de um hospital para outro hospital, do paciente que vai para uma consulta eletiva. Então, todo esse transporte vai ser regulado. Tem um caráter organizativo, que a gente vai saber, então, que tipo de doenças, que tipo de situações a gente vai ter que transportar, mas também isso pode acabar gerando uma demanda maior do que nós já temos. Então, provavelmente, o município vai ter que investir ainda em carros de transporte, né, para suprir essa demanda. E se nós não nos organizarmos, nós não conseguiríamos financiamento para comprar novos veículos do Ministério, em ambulâncias. Aí, por exemplo, se o deputado lá apresenta uma emenda para comprar uma ambulância, se nós não estamos dentro da portaria que regula, nós nem conseguimos cadastrar. Então, nós vamos ter que nos organizar frente a isso. Então, tomando essa ideia, né, o que a gente resolveu? A gente resolveu criar uma central de ambulâncias, que seria o princípio dessa organização,
né? Estamos arrumando as ambulâncias, estamos utilizando as novas para os casos mais graves e as que são mais antigas para transportes mais curtos, que não precisa correr, né? Aquela coisa que é transportar o acamado para fazer um procedimento no hospital. Então vamos fazer nesse sentido. Essa organização já tem, hoje chegou na minha mesa, apesar de ter sido feito dia 23, o pessoal já me fez um pré-projeto para a gente começar a discutir a nossa capacidade e para discutir com o Estado. Há uma perspectiva do Estado dar um aporte, né, de verba para quem se inserir nesse projeto. Então, a gente está organizando nesse sentido. Então, como nós ainda não tínhamos um lugar, nós resolvemos manter no 24 horas. E aí, sim, essa situação que o pessoal reclama, às vezes, do SAMU, né, nós ter mais ambulâncias ali, a pessoa que está ali, chega no 24, poder se deslocar, né. Essa semana, não, foi semana passada, aconteceu um acidente ali no Ritter, né, em que um motoqueiro ficou esperando 40 minutos do SAMU. Ali, claro, houve um engano. O primeiro telefonema que chegou no SAMU, chegou com o endereço errado. O SAMU se deslocou, mas tinha um dado que era lá na frente da Souza Cruz, e ele era aqui mais na altura dos condomínios. Então, o SAMU foi pela Granja e acabou não vendo. Quando voltou para a base, dali uns minutos, chegou o chamado. A dificuldade de acessar o SAMU, e eu pude ir lá no Estado para ver, né? Todo o Estado, não é todo o Estado, toda a região metropolitana e mais alguns municípios, afora Caxias e Pelotas e Santa Maria, que têm as suas regulações próprias, ligam para Porto Alegre, onde 8 atendentes administrativos primeiro fazem o primeiro contato. Depois do contato feito pelo administrativo, que vai tirar local, essas coisas todas, tem 3 médicos para atender toda essa região. Então, muito da demora do chamado do SAMU deriva disso, porque tem que ser feito pelo Estado. Na verdade, a gente está num processo lá que a gente resolveu tirar com a comunicação da Prefeitura, um processo que as pessoas entendam, no primeiro momento, ligar para o SAMU, né? Ver um acidente grave, entender que ligue primeiro para o SAMU, porque tendo o primeiro registro, a gente depois pode acessar mais rápido, mesmo já chegando a informação, por exemplo, para o grupo, né? Às vezes acontece do grupo receber a informação por telefone e não recebeu do SAMU ainda. Mas daí, se o pessoal consegue ligar primeiro, eles ligam, já tendo essa informação, pode agilizar. Então, é muito mais uma questão de informação, poder informar a população que primeiro ligue para o SAMU, né? Divulgar mais isso, né, do chamado do SAMU. Para isso abreviar um pouco mais essa resposta, né? E cremos também que nós vamos precisar organizar também essa questão do transporte para quimioterapia, radioterapia, tudo isso vai estar envolvido nessa pactuação que a gente vai ter que fazer com o Estado. Para a gente também saber a nossa capacidade e poder dar essa resposta, né, do transporte, né, que é chamado agora transporte sanitário, né, que o Estado está dando esse nome. Secretário, né, até assim por uma questão da dúvida aí da companheira e minha, né, a gente vê, o senhor colocou para o Estado, né, que a SAMU tem que ligar para lá, que tem que agendar, depois vir para o município, né, então eu vejo, isso não tem como, até com essas ambulâncias novas, não são da SAMU, né? Essas ambulâncias estão atendendo, é para atendimento ao público ou é só para as unidades ser transportadas do 24 horas para o hospital, do hospital para Porto Alegre, ou tem algum meio de um telefone, né, dentro da secretaria, dentro do órgão responsável, que a população ou nós podemos entrar em contato? Essa é a questão. Sabemos que a SAMU de lá é problemático, endereço errado, de repente eles receberam errado a informação e passaram errado, ou de repente receberam certo e passaram errado.
sabe? Que dá para, no meio disso, de Porto Alegre, capital, Cachoeirinha, se não dá para cortar, ou tem um meio de que pode ser cortado? Na verdade, a ideia da central de ambulâncias é essa, né? Mas, na verdade, o que a gente... esse projeto aqui que está fazendo, a ideia é que você tenha um telefone à disposição, né? Mas, para isso, eu vou ter que ter um técnico que receba a ligação, né? Porque, de repente, para a população, toda a sua dor ela é urgente, né? Então, a gente também tem que saber selecionar. Mas ela vai seguir alguns fluxos, né? Que vai ficar à disposição, por exemplo, da unidade básica de saúde, né? Para qualquer pessoa chegar na unidade já um pouco mal, dispor dessa ambulância, né? Para casos que não sejam graves. Porque tem casos realmente que tem que ser o SAMU para dar entrada no hospital. Tem que ser regulado para o SAMU para entrar no hospital. Principalmente casos de trauma, né? Se eu pegar numa ambulância do município, eu não consigo largar em um hospital em Porto Alegre ou qualquer hospital que receba. Então, tem que ser pelo SAMU, né? Principalmente trânsito, né? Questão de acidentes, né? Esses tem que ser o SAMU mesmo. O que acontece, não é incomum, a ambulância, daqui a pouco da prefeitura, ou um resgate voluntário, chegar primeiro, faz o primeiro atendimento, vê a necessidade de ser um trauma, e aí tem que aguardar o SAMU. Então, aí, isso acontece. O que pode acontecer às vezes, né? Recentemente teve... Só uma parte, secretário. Eu estou me referindo da comunidade. Aquele caso lá na casa dos nossos, né, moradores, né? Até nem estou falando de acidente de trânsito. Eu sei que daí precisa da SAMU. Eu estou falando das nossas ambulâncias do município. Se tem, por exemplo, lá na minha casa, aconteceu lá o meu filho, né, minha esposa teve um infarto, alguma coisa, se temos o contato com a ambulância do município ou a SAMU, se tem essa questão, estou falando de comunidade, não estou falando de acidente. Não. O SAMU também pode atender atividade clínica, um problema clínico dentro de uma residência, tranquilo. Você está falando que o trauma ele é mais grave, né? Mas a ideia é, dentro dessa central de ambulância, porque hoje não existe, tá? Isso que tu está me perguntando, hoje não existe um telefone que a gente possa ligar e dispor de uma ambulância. Então, é isso que nós estamos organizando. A ideia até é evoluir para um 0800. A ideia é nós evoluirmos para isso. Então, o que a gente está estruturando? A gente tem que estruturar, aqui no projeto já prevê quantos técnicos de enfermagem, quantos funcionários administrativos para atender a ligação, quem vai ser a pessoa que vai regular, né? Então, a ideia desse projeto é essa, é ter um telefone à disposição que a população também possa acessar. Claro que vão ter mais definições a partir de agora, até a gente conseguir definir bem o projeto, mas o local já está definido, vai ser junto ao 24. Né? Isso já está definido, já tem montagem, acredito que a partir da semana que vem, ainda sem toda, vamos dizer assim, tudo necessário já esteja funcionando, né? Então, a partir de semana, a gente já vamos poder começar a divulgar, tá? Mas a ideia é gradativamente evoluir para essa questão e chegar ao ponto de ter um 0800 para nós dispor dessa possibilidade, né? Se vocês depois lerem a CIB ali, depois de pactuado, o gestor ele tem que garantir o que for acertado, independente de como vai fazer, né? Pode, inclusive, dispor até de locar uma ambulância privada para atender um caso mais grave, se for Secretário. Secretário, quero lhe fazer a seguinte pergunta. Quantas ambulâncias nós temos no município? Se o senhor tem... talvez aqui, se o senhor tem aqui dados de cirurgias de baixa e média complexidade que estejam na fila de espera, e nessa questão, qual o tempo médio de espera? Vou lhe fazer as 3 perguntas lá para economizar tempo, né? E sobre uma questão que tem me inquietado muito, que é o transporte de pessoas
com deficiência. O que vinha acontecendo? A pessoa com deficiência, isso é um caso específico, mas que deve ter outras pessoas que estejam sofrendo do mesmo problema. Tem uma bolsa no Cerepal. Ao ser conduzido pelo município de Cachoeirinha para o Cerepal, ele vai com outras pessoas que vão em outros locais de saúde e que faz com que esta pessoa com deficiência, que é um cadeirante, ele fique até 6 horas dentro de um carro. Uma necessidade fisiológica tendo que ser feita por uma pessoa dessa traz um transtorno muito grande, entre outros desconfortos que podem trazer. Eu sugeri, e eu não sei qual o encaminhamento, que isso fosse passado para assistência social, para que pudesse, de repente, desafogar um pouco o trabalho do transporte da saúde. E eu queria fazer esse encaminhamento e a solicitação para o senhor, que com a sua equipe estudasse essa possibilidade, para que tivesse menos sofrimento essas pessoas. Então, quantas ambulâncias nós temos? Média de espera de cirurgia de média, baixa e média complexidade e sobre o transporte de pessoas com deficiência. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, ambulâncias que nós temos ainda, né, nós temos essas 2 novas e 5, mais 5. Uma em condição de ir para leilão, não tem mais como arrumar, e outras 4 que estão sempre apresentando um problema aqui, né? Tem que problemas mecânicos, né? Estão toda hora tendo algum problema ou outro. Uma dessas 4 também nós vamos provavelmente aposentar, porque não, né, o que se gasta com conserto está muito alto, e provavelmente investir na compra de um veículo novo para organizar esse transporte, porque há pacientes dentro dessa organização que não necessitariam ser por ambulância, pode ser transporte de um carro normal, né? Com relação ao, já pegando o mesmo gancho de transporte, eu acho que sim, eu acho que essa questão da pessoa com deficiência, acho que a gente tem que sentar e achar um caminho, né? Porque a demanda vem aumentando, não sei se passar para assistência ou pelo menos dividir. Acho que é um caminho interessante a gente discutir dentro da gestão com o prefeito, né, de como dar resposta para a população, que realmente isso que tu relatou acontece. Houve até agora ele faz um circuito, né, o carro, né? Então a gente até alterou um pouco esse circuito, porque ele ia, largava, aí então, em vez dele fazer de novo, ele acabava voltando na Cerepal, pegando o pessoal, deixando na CD, porque tinha um lugar que eles podiam ficar sentados, vendo TV, mas um lugar melhor, voltava, pegava todo mundo de novo, acabava fazendo uma viagem maior para não acontecer isso, né? Acabou fazendo uma viagem maior. Então isso realmente acho que é uma solução que a gente pode estudar, né, de conversar com o prefeito. Bom, a média de tempo de cirurgias, aí eu posso trazer para a comissão semana que vem, mandar um documento, porque varia conforme a especialidade, né? O que está acontecendo dentro da central de marcação, na verdade, houve uma migração do sistema do Estado de marcação de consultas e exames. Existia o sistema Argos e agora existe o sistema GERCOM. Tá? O que aconteceu? Esse sistema GERCOM, você simplesmente botava o nome do paciente, digitava alguns dados e ele ia lá. O sistema GERCOM agora, ele já tem que ser inserido dentro de um protocolo técnico. Então, vários dados que se não tem, ele nem abre a tela para finalizar. Então, ele já tem que chegar do encaminhamento vindo do médico lá do posto com uma série de detalhes para poder ser gerado. Então, muitos exames que estavam nesse GERCOM, no Argos, não foram aceitos no GERCOM. E tiveram que voltar para as unidades para fazer uma reconsulta desses pacientes. Porque não estavam dentro do protocolo. E aí não tem o que fazer, simplesmente não abre a tela.
Então, eles estão voltando. Alguns até a gente consegue chamar na secretaria, porque falta um detalhe, tipo o peso, né? Aí chama lá, já vê, já arruma. Mas esse sistema, ele, de uma certa maneira, ele organizou um pouco mais, né? Por exemplo, nós aí pegamos um médico que tem um trabalho nessa área e ele está ficando 3 turnos por semana lá na secretaria para arrumar isso. Então, por exemplo, essa semana passada ele deu intensivo na especialidade de gastro, né? E numa semana nós marcamos 40 consultas, só por adaptar ali no sistema, conforme a normativa. Então, isso que a gente está trabalhando no sentido de qualificar a inserção, se tu qualifica a inserção, tu chama, né? E também passar para os médicos que existe um novo padrão, que se não adianta só botar ao cardiologista, não vai entrar, entendeu? Tem que ter uma série de dados para poder entrar no sistema. O sistema simplesmente não abre. Então, esse novo sistema ele organizou, mas aconteceu com o quê? Os encaminhamentos do passado, que não estavam bem feitos, estão tendo todos serem refeitos, né? Então, várias pessoas agora, esse ano, já foram chamadas para cirurgias, para consultas, para exames, por a gente conseguir inserir no sistema, né? E isso, vamos dizer assim, o secretário de Saúde de Porto Alegre, porque nós dependemos da regulação de Porto Alegre abrir, eu tive a oportunidade de conversar com ele semana passada, ele deixou bem claro, isso aí não tem volta, é assim mesmo, mas aí questionei algumas coisas e com ele porque ele inclusive é uma pessoa que organizou o Telesaúde no estado, que é um programa que funciona, e ele já ajeitou 2 situações aqui para o nosso município que a gente conseguiu alguns encaminhamentos para algumas cirurgias. Situações assim, né, de dados, eu coloquei para ele, não, mas a gente está inserindo certo e não está abrindo tal especialidade. Ele foi lá ver e aí conseguimos abrir. Então, é muito disso, né? A gente também está monitorando e acompanhando. Mas esses dados assim, mais específicos, a gente pode mandar um documento, né? A gente daí traz mais detalhados assim, qual é o tamanho da fila, né, em várias coisas. Mas, realmente, ainda tem algumas especialidades que é muito demorado ainda. Secretário. Secretária, a minha preocupação, quando tu falaste que vai ter um número de telefone, né? E sobre a central de ambulâncias, que vai ser monitorado pelo Estado ou pelo município? Ah, pelo município. O Estado é só o SAMU, a central de ambulância é nossa. O que eles vão definir é, dentro dessa regulação, quais são os casos, né? Então, por exemplo, o que aconteceu até esses dias aí, de uma pessoa que teve alta não foi alta, foi transferência do Conceição para o Padre Jeremias, né? Hoje não tem nada escrito que é responsabilidade do município, né? Então, esses casos, daí sim, vai estar escrito que o município que tem que ir buscar e levar. Aí, tal caso que seja média ou baixa complexidade é do município, alta complexidade é do hospital. Então, essas coisas que vão ficar definidas. Mas daí não é o Estado que vai regular, só vai regular a responsabilidade. Então, por isso que eu disse, pode ser bom para a gente saber o que não é nosso, mas o que for nosso, nós vamos ter que fazer. Porque se continuar, né, como as ambulâncias, a SAMUs hoje é Estado, né? SAMU é Estado. E vai continuar? Ou... O SAMU, creio que sim, provavelmente dentro dessa pactuação na alta complexidade, sim. É isso que eu acho, assim, eu não concordo com no caso, assim, ó, a SAMU ficar parada no 24 horas. Destino dela chamado ali. Porque daí a população precisa, né, a comunidade precisa, e a SAMU está parada e às vezes não vai ao encontro da comunidade. Não vai. Demora um monte, e às vezes diz que não tem e a SAMU está parada. Já aconteceu o caso, da gente foi fiscalizar, a SAMU não foi, e a gente foi no 24 horas e a SAMU estava parada no 24 horas. Então, é preocupante a situação aí, né? Porque não adianta ter um número de telefone onde a comunidade vai acessar aquele número, vai ligar e não vai ter nunca, né? Além de ter que rezar uma missa ali, ter que falar o nome do pai, da mãe, do vô, do neto, para até a pessoa receber lá o seu, né,
Então, atendimento, eu acho que está muito assim, hoje não está nada bom o trabalho da SAMU no município, né? Até era bom a gente conversar, meus colegas aí, para a gente ver uma forma aí que o município se envolvesse aos cuidados também da SAMU, né? Acho, é meu ponto de vista, que daí já ficava mais, agregava mais, né? Como se o município vai com essa central aí, vai cuidar também